Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bom, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá? Então, quais foram os elementos que nós vimos anteriormente? Nós estamos estudando especificamente sobre os reinos africanos, tá? E aí eu falei com vocês, né, na aula anterior, sobre a África, sobre as suas dimensões, quer dizer, que é um território bem diversificado, tanto do ponto de vista geográfico, quanto também do ponto de vista cultural, né? A África é um continente extenso e um continente onde vai haver atividade social, organização social muito antiga, né? Tão antiga quanto outras regiões do mundo. Aliás, a mais antiga, né, concentração de pessoas, já que a África é o berço da humanidade, é considerado o berço da humanidade. E por que berço, né, gente? Berço porque foi na África onde surgiu o homem, surgiu a espécie humana, tá certo? Então, os primeiros fragmentos de homem, né, os primeiros estudos, os primeiros fósseis da espécie humana foram encontrados na África, e é por isso que nós chamamos de berço da humanidade. Bom, então nós vimos ali como é que esses reinos eles se organizavam, nós vimos aspectos da vida social, da vida religiosa, da vida econômica. Vimos que muitos desses impérios, eles criaram imperadores que acreditavam ou defendiam a ideia de que eram representantes dos deuses na terra. Isso foi o exemplo dos faraós, né, no Egito. Foi o exemplo também de diversos outros povos na África, tá? Na aula anterior também nós vimos sobre os cuxitas, né? Então, o que era o reino de Cuxi? O que significou, como eles se organizavam, isso foram coisas que nós já vimos. Então, nós vimos que eles faziam importantes trocas comerciais, né? Que apesar deles terem, né, dos cuxitas terem tido contato com outros povos, como indianos, gregos, romanos, mas eles fortaleceram a sua cultura. Vimos também que a partir da mudança da capital cuxita, né, da transferência da capital de Cuxi, surgiu uma organização política diferente naquela região, que era as rainhas mães, né? E nós vimos que seriam as rainhas mães, era uma liderança política que se baseava no matriarcado. O que é matriarcado? Eu falei com vocês em outras aulas sobre o que era uma organização política patriarcal. O que é isso? É quando o líder político ele é um homem, né, que tem uma influência ali na comunidade e que é tido simbolicamente como um pai. E aí é esse chefe político, é esse patriarca que vai conduzir as decisões, que vai administrar a população, né, que vai resolver sobre as coisas da população. É isso que nós chamamos de líderes patriarcais. Então, no reino de Cuxi, surgiram as mães rainhas, né, que depois vai dar início a um sistema matriarcal de poder, tá certo? Hoje nós vamos ver sobre o reino Axum. Então, o que era o reino Axum, né? O reino Axum ele se tornou uma grande potência, principalmente entre os séculos II e os séculos III. Né? Sua principal atividade econômica era o comércio. E também eles se desenvolveram muito na área de fundição de metais. Então, o ouro, por exemplo, era um material que já era bem manuseado, ou seja, que já era bem trabalhado pelos Axuns, tá certo? Então, o governante do Axum controlava os reinos da Arábia Meridional, né, e por volta de 335 seus exércitos invadiram o reino de Cuxi. E aí saquearam e destruíram a capital de Cuxi, né, submetendo o povo de Cuxi ao seu poder. Gente, como é isso? Assim, como assim, professora, eles dominaram? É que esses reinos antigos, geralmente, eles faziam guerras com outros reinos. E aí eles caminhavam até o território com seus exércitos, chegava lá, saqueava a cidade,
e controlava aquela cidade. E a partir de então, aquelas pessoas que estavam ali e que eram liderados pelos cuxitas passarão, neste caso, a ser lideradas pelo reino de Axum, tá? Então, essa é a característica principal desses impérios, né? O que é que os impérios vão fazer? Esses impérios, eles vão buscar controlar outros povos para aumentar a sua riqueza, para aumentar seu território, para aumentar o seu poder, tá? Então, a economia de Axum, além de ser, né, de ter o comércio como uma das principais atividades, ou como a principal, ela também se dedicava à agricultura e se dedicava também à criação de animais. Por que o comércio ele vai ser a atividade central? Porque a partir dessa plantação dos alimentos, ou seja, da agricultura e da criação dos animais, essa população de Axum, ela vai produzir excedente. O que é excedente? Excedente é o que passa, é o que sobra. Então, quando no textinho tá assim, geravam excedentes para o comércio, o que é que significa? Significa que, além do que se consumia, ou seja, do que era fabricado para as pessoas sobreviverem, para as pessoas comerem, aquilo que sobrava era vendido, era comercializado entre outros povos, tá? Os axumitas, né, que eram axumitas, as pessoas que eram de Axum, produziam em abundância produtos agrícolas. Quais eram os produtos? Trigo, cevada, caçavam animais. Dos elefantes, caçavam animais como elefantes, rinocerontes. Então, dos elefantes, eles extraíam as presas, né? O marfim, que é bem precioso. E dos rinocerontes, os chifres. Esses produtos eram comercializados e geravam grandes lucros, tá? Como eles não produziam muitos objetos artesanais, eles importavam objetos de vidro, enfeites de ouro, objetos de metal e de tecido, né? Então, eles se dedicavam muito mais à relação comercial, que era a partir da caça desses bichos, tá? E da plantação e daquilo que sobrava, que era o excedente. No textinho de vocês, né, vocês vão perceber, ou nas pesquisas de vocês sobre o reino Axum, que Axum, a cidade de Axum, ela se tornou patrimônio mundial. Gente, o que é patrimônio? Patrimônio é alguma coisa que é preciosa, né? Uma coisa que tem valor coletivo. Então, quando eu digo que uma coisa é um patrimônio mundial, significa que aquela coisa ela é importante para um número interessante de pessoas e ela teve o seu reconhecimento, ela teve a sua importância reconhecida. Então, em 1980, né, a cidade de Axum ela foi reconhecida pela Unesco como um patrimônio, né? O que é a Unesco? A Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura. Então, a Unesco seria, gente, o órgão, né, que vai reconhecer, que vai determinar se uma coisa merece ser reconhecida como patrimônio mundial. E aí a cidade de Axum, ela foi reconhecida como patrimônio mundial. Por quê? Porque ela tem várias coisas assim preservadas, que são muito antigas, que são lindas e que vão mostrar um pouco da cultura daquele reino. Então, gente, quando é que uma coisa é reconhecida? Por que é importante a gente reconhecer a cidade de Axum como patrimônio? Porque as características do reino de Axum vão estar preservadas naquelas características. Então, a partir dos obeliscos, que eram aqueles monumentos grandes, assim, finos e altos, tá? E isso vai demonstrar um pouco da cultura daquele povo. Seria o mesmo, por exemplo, que nós reconhecermos uma igreja muito antiga descoberta aqui na Paraíba, ou uma senzala muito antiga descoberta no Rio de Janeiro. Essas coisas que são do passado, elas vão nos mostrar, vão nos dar indícios de como viviam as pessoas antigamente, tá certo? Então vamos seguir. Além do reino de Axum, gente, existiam vários povos nômades também na região africana, né? Povos antigos. E o que é que acontece com esses povos nômades? Eles vão... Qual é a principal característica do nomadismo, gente? É não fixar morada.
Por que eles não fixavam morada, né? Uma das grandes dificuldades que eles tinham era a própria questão do clima, né? Além do clima, o território extenso, o deserto, tá? Por isso eles tinham um modo de vida nômade, eles se deslocavam, eles saíam de um lugar para outro, porque na maioria das vezes eles precisavam buscar tanto a oferta de alimentação, quanto também a oferta de água, tá bom? E esses povos, eles vão entrar em contato com vários outros grupos, porque à medida que eles vão migrando de um lugar para outro, eles vão conversando, eles vão vendo, eles vão conhecendo outras culturas. Entre os povos nômades, né, tem os berberes, que eu deixei, que tem um videozinho que eu disponibilizei para vocês, né, que eles faziam, a principal atividade deles era a criação de carneiros, de cabritos, de bois, e eles conheciam muito bem o deserto, além de se deslocar constantemente em busca de melhores pastos, né, e do cultivo para a produção agrícola. Então, por que haviam tantos grupos nômades? Por conta da própria vegetação, do próprio clima, né, das próprias condições naturais da África, isso vai ocorrer, tá? Outro povo que eu queria falar com vocês era sobre o reino de Garamantes. Então, quem eram os reinos de Garamantes, né? Eles eram descendentes dos povos nômades habitantes do deserto. E aí, entre o século V antes de Cristo e o século V depois de Cristo, eles formaram um importante reino do deserto do Saara, tá? Então, esses povos, eles tanto vão ter uma importância ali dentro daquele círculo de migração, né? Ou seja, de conhecimento sobre outras culturas, eles vão também ajudar a fortalecer essas culturas, a divulgar, a fazer o que a gente chama de intercâmbio. O que é intercâmbio? É quando eu entro em contato com outros grupos e outros grupos entram em contato comigo. Aí eu aprendo sobre os grupos aprendem sobre mim. Então, esses povos do deserto, eles vão ser muito importantes para que esses elementos culturais eles sejam compartilhados. Além desses elementos, o que é que vai acontecer também, gente? Esses povos do deserto, eles vão possibilitar o comércio transsaariano. O que é isso, né? É o comércio ali dentro das rotas no deserto do Saara. Tá? Então, o deserto do Saara vai ser importante rota comercial. Porque esses povos que vão fazer esse círculo aí, que vão começar a fazer esse trânsito entre um lugar e outro, eles vão aproveitar também para comercializar. Então, eles vão comercializar coisas de outros reinos, né? Eles vão trazer coisas do seu reino para ser reconhecido em outro lugar. E aí, essas rotas vão ser muito importantes, porque o comércio vai cada vez se fortalecer mais na África, tá, gente? Principalmente ali, tanto na África subsaariana, né, que fica ali no sul do Saara, mas em geral por toda a parte desértica, ok? Então, esse comércio vai ser uma atividade muito, muito interessante, muito importante na África. E é isso, eu quero que vocês leiam um pouco mais sobre isso. A importância dos povos nômades vai se dar tanto dentro desse trânsito de cultura, ou seja, o que eu aprendo com o povo de Kush, o que eu vou aprender com os Garamantes, o que eu vou aprender com os povos que estão em outros lugares, no sul, que estão ao norte, enfim. E além disso, eu ainda vai ser importante para que esse comércio ele seja cada vez mais fortalecido, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima.